Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marlon Murari e hoje eu vou fazer com vocês a correção de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do 42º exame da OAB. Então, para isso aqui, eu estou usando a prova do tipo 1 branca, né? Então já coloque aí. É óbvio, você pode usar essa explicação para todas as provas. A minha impressão sobre essa prova de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho é que ela foi muito tranquila, ela foi acessível. Né? Algumas pessoas falaram que a prova foi mais difícil, mas não foi o que eu notei em relação a Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Eu achei uma prova mais tranquila, mais acessível. Pelo menos aí, quem estudou conseguiu resolver essa prova de uma maneira mais tranquila. Tá? Muitos alunos meus me falando que ou gabaritaram ou acertaram aí, erraram só uma, ou erraram uma de trabalho e uma de processo. Então, deu para perceber nesse sentido que a prova foi acessível e quem se preparou aí, quem assistiu às aulas e tal, conseguiu fazer. Vamos então primeiramente eu vou fazer uma parte de direito do trabalho e depois vou fazer uma parte de processo do trabalho. Então, a primeira questão aqui falava o seguinte, deixa eu pegar minha caneta aqui para ir me ajudando a responder a prova aqui. Geraldo trabalha desde 2022 para uma sociedade empresária, atua na região metropolitana do estado e recebe um salário fixo de R$ 4.000 sem qualquer desconto, exceto o imposto de renda e INSS. Além disso, desfruta de um pacote de benefícios que inclui auxílio alimentação, então um pacote de benefícios que inclui o auxílio alimentação em forma de ticket, a habitação num luxuoso apartamento, plano de saúde, auxílio educação, que compreende os valores relativos à matrícula e à mensalidade, à anuidade aos livros e o material didático. Geraldo consulta você como advogado para saber quais benefícios devem ter o seu valor integrado à remuneração. Esse é o ponto. Ele quer saber quais desses benefícios, quais dessas utilidades devem integrar a remuneração. Sobre a questão levantada por Geraldo, de acordo com os dados do enunciado e do texto da CLT, assinale a correta. Veja, essa é uma questão de salário e utilidade. Isso é expresso na CLT, lá no artigo 453, tá? E é aquela regrinha do para e do pelo, que a gente fala muito nas aulas. Quando uma utilidade é fornecida para o trabalho, ela não integra a remuneração. Por sua vez, quando ela é fornecida pelo trabalho, mais na questão do status do empregado ou na questão da comodidade que isso pode gerar para o empregado e não para o trabalho, aí sim ela é utilidade. Então, dos itens que foram apontados aí na prova, olha só, de todos esses itens, o que tem aí uma relevância é o suntuoso, o luxuoso apartamento. Então, é só ele que vai integrar a remuneração conforme o artigo 473 e a regrinha do para e do pelo. Então, a resposta certa aí, resposta certa, letra C de cebola, na 71. Vamos para frente aqui, vamos ver aqui agora. 72, olha só. Na 72, falava o seguinte, ó. 72, né? Vou pegar aqui. Os irmãos Décio e Beatriz são empresários. Décio explora atividade pesqueira, enquanto Beatriz tem 2 lojas de calçado. Então, veja só, eles são irmãos. E um tem um pesqueiro ou uma atividade pesqueira e outra tem 2 lojas de calçados. Em 2023, a sociedade empresária de Décio teve uma reclamação trabalhista ajuizada por um operador de produção, que inseriu na petição inicial a sociedade empresária de Beatriz também, advogando existir um grupo econômico. Então está aqui do que trata a questão, grupo econômico. Apenas em razão do parentesco. Entre o Décio e a Beatriz, porque eles são irmãos. Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, a firma é correta. Pessoal, nesse caso, grupo econômico só em razão do parentesco não existe. Os critérios de grupo econômico estão ali nos parágrafos 2º e 3º da CLT. Só o parentesco por si só, ou só o fato deles serem sócios por si só, não configura aí o grupo econômico. Então a resposta correta é a letra C. Não há grupo econômico porque não tem direção, não tem controle, não tem administração de uma empresa sobre a outra. Uma questão bem acessível também,
quem estudou grupo econômico, é um tópico que eu sempre falo que cai, se deu bem nessa questão. Já a questão 73 vai falar o seguinte: Denilson ajuizou reclamação trabalhista contra um supermercado, alegando que trabalhou lá de 2004 a 2008 sem ter a carteira assinada. Não teve a carteira assinada. Na reclamação, ele requereu a declaração do vínculo empregatício. A declaração do vínculo empregatício, né? Naquele período para fins de anotação na carteira profissional, pois precisaria desse interregno, desse intervalo, desse período, para conseguir sua aposentadoria. Em defesa, a sociedade empresária alegou prescrição. Este é o ponto, prescrição, pois a ação foi ajuizada após o biênio constitucional. Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. Pessoal, seguinte, você tem que saber, lá no artigo 11 da CLT, que quando a ação trabalhista versar exclusivamente sobre a anotação na carteira de trabalho, ela é imprescritível, ou seja, não prescreve. Isso está onde, pessoal? Isso está lá no artigo 11 da CLT. Então, a resposta correta aqui, é a letra D de dado. A sociedade empresária está incorreta, pois ações que têm por objeto anotação para fins de prova junto à Previdência são imprescritíveis. Alternativa D de dado. E o fundamento, repito, é o artigo 11. Questão 74, vamos para frente. Questão 74 diz o seguinte: Leopoldo foi contratado, deixa eu subir aqui. Leopoldo foi contratado por uma sociedade empresária de terceirização como auxiliar de limpeza. Ele cumpre jornada em tempo parcial, de 22 horas semanais. Esse é o ponto, tempo parcial, conforme previsto e autorizado em norma coletiva da sua categoria. Após um ano de trabalho sem faltas justificadas, então ele não teve faltas, né, é chegado o momento de Leopoldo usufruir férias. Sobre a solicitação de Leopoldo e considerando o que dispõe a CLT, assinale a correta. Veja, ele é tempo parcial, ele não teve nenhuma falta justificada e pergunta qual é o tempo de férias. Então vamos lá. Por ser empregado em tempo parcial, ele não terá férias. Está errado aqui. B, tal qual os demais empregados, ele terá direito a 30 dias de férias com adicional de 1/3? É a alternativa B. E a resposta disso, pessoal, está no artigo 130 da CLT. O que o aluno tinha que tomar cuidado é o seguinte: o 130A, que falava que ele teria férias diferentes, foi revogado pela reforma trabalhista. Então, o 130A deixou de existir. Então, neste caso, mesmo sendo tempo parcial, ele vai ter os mesmos 130 dias se ele cumprir as exigências ali. Os 130 dias não, ele vai ter os mesmos 30 dias se ele cumprir as exigências do artigo 130, de acordo com as faltas. Como o enunciado falava que ele não tinha tido falta nenhuma, então ele vai ter 30 dias de férias mais o terço. Alternativa B de bola, beleza? Descendo um pouquinho para a gente responder a última questão. A última questão aqui é a 75. A 75 fala o seguinte, 75, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Está aqui. Em sede de acordo coletivo, firmado em janeiro de 2024 com vigência de 2 anos entre uma sociedade empresária e um sindicato, constou cláusula determinando que o tempo de deslocamento dos empregados do portão até o interior da sociedade empresária, onde se situa o relógio de ponto, seria computado na jornada. Beleza? Isso porque o transporte o deslocamento é feito em transporte fornecido pela sociedade empresária e dura cerca de 20 minutos. Ok. Sobre a jornada não consta mais nada em norma coletiva. Então é isso que constou na norma coletiva. Continua ainda a questão. A sociedade empresária, por liberalidade, mantém salas de recreação, biblioteca e uma capela. A utilização desses espaços antes e após o trabalho e durante os intervalos é facultada, disponibilizada aos empregados. Em razão do ajuizamento de uma ação trabalhista por um ex-empregado, a sociedade empresária indagou você, como advogado, se todos esses períodos, seja o de deslocamento, seja o de tempo despendido nos espaços mencionados, deveriam integrar a jornada.
acerca do tema com base na CLT, assinale a alternativa correta. Aí o que vocês têm que saber? 2 artigos. Um é o 611A da CLT, que fala sobre o negociado sobre o legislado. Para entender que o que foi previsto em convenção coletiva sobre o deslocamento vale. Então, esse integra a jornada. E também conhecer o artigo 4º da CLT, lá no parágrafo 2º, que vai falar que, nesses casos, esses espaços que o empregador facultou para o empregado usar, esses não são considerados tempo à disposição. Então, a única coisa que vai integrar a jornada aí, no caso, é o período de deslocamento, conforme consta aqui na alternativa C. Ó. Apenas o deslocamento deve integrar a jornada por força da norma coletiva. Os demais períodos não são considerados tempo à disposição. E qual é o fundamento disso, pessoal? Como eu disse, são os artigos 611A e artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Resposta correta, letra C de cebola. Daqui a pouco eu volto para a gente analisar a prova de processo do trabalho, beleza? Sai daí não.